Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero transmitir aqui um resumo, podemos dizer assim, de uma leitura de toda a Bíblia Sagrada que eu fiz há anos atrás. Eu resumi algumas partes principais em 7 etapas, 7 partes para a salvação, né? Então, eu coloquei o título aqui, Manual Cristão, e a primeira parte aqui é credibilidade e verdade das Escrituras, da Bíblia, né? Daqui diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, do 15 ao 17. Também aqui, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Toda a palavra de Deus é perfeita, escudo é para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Então vejam, irmãos, que esses textos, né, mostram a credibilidade da Bíblia, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, do 12 ao 13. Pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, versículo 30 ao 31. Então, esse primeiro item aqui, credibilidade e verdade das Escrituras, né? Com esses versículos não resta dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus. Indiscutivelmente, né? A palavra inerrante de Deus. Número 2, a criação de tudo que existe por Deus. Partindo do princípio que cremos, já que a Bíblia é o livro, a palavra de Deus, vamos ver aqui que Deus criou todas as coisas, né? Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Gênesis 1, 16. O sol e a lua, né? Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1, 25. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Deus colocou algo divino, né? Uma centelha divina em nós, a imagem e semelhança do Criador. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2, 7. Continuando aqui, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus criou todas as coisas, né? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Salmo 33, versículo 6. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo.
porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33, 8 e 9. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, capítulo 1, versículo 1 a 3 e versículo 14. Então entendemos, né, irmãos, que tudo foi criado por Deus, né? Louvado seja Deus. Número 3, o início, né, da rebelião no céu, né? Como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías 14, 12 a 15, o início da rebelião, né? No céu, quando Satanás começou ali a se rebelar, né? Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Ezequiel 28, 14, 15 e 17. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículo 3, 4, 7 ao 9. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 4. Então aqui no número 3 nós vemos o início da rebelião, né? Começou com esse anjo que se rebelou contra Deus, né? Número 4, a queda do homem pela desobediência e a necessidade de um salvador. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele conseguiu estender a sua rebelião ao homem, né? A criação de Deus. Porque deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3, 17 e 19, Deus pronunciando a sentença para o homem. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 10, 23. Continuando aqui, irmãos, né? A rebelião que se estendeu ao ser humano, né? O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento e busque a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmo 14, versículo 2 ao 3. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Então,
A palavra já apontando a necessidade de um Salvador, senão toda a humanidade estaria perdida. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Isto é, o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, 28. Então nem todos, desfrutam dessa salvação porque não querem, porque ela está estendida a todos. Então, a queda do homem e a necessidade de um Salvador foi o número 4. Número 5, conversão, aceitação e confissão de Jesus como Senhor e Salvador, arrependimento, batismos e perdão. O que nos diz aqui João, capítulo 3, verso 16 e 1.12, o capítulo 1, verso 12, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos ver aqui agora, Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 5:8, Romanos 10, 9 e 10. É o caminho para aceitar a Jesus, o Salvador, para alcançar a vida eterna. Lucas 24, 46 e 47. Eis o que está escrito: Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Atos 2:38. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Aqui vamos ler agora Marcos 16, 15 ao 18. A grande comissão, porque nós temos que pregar o Evangelho. Ide por todo mundo pregai o Evangelho, não religião, Evangelho, a toda criatura, não filho, criatura. Só passa a ser filho depois que aceita Jesus, Continuando aqui. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Continuando aqui. Mateus 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, falando da vinda de Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes Paulo as mãos, veio... Vamos trocar a página aqui. Continua agora na página de número 12, Veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Atos 19, 5 e 6. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, 2 e 4. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33, 11. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos 1, 8. Então, o Espírito de Deus nos capacita a ser testemunha de Cristo. Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados são perdoados, e a quem não perdoardes lhes são retidos. João 20, 22, 23. Então vimos aqui, a conversão, o caminho para aceitar Jesus e receber o Espírito Santo, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Número 6. A justiça de Deus e os mandamentos para os cristãos.
Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai, do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16, 8 e 11. Disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. João 9, 39. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 42, 43. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora todos os homens em todos os lugares que se arrependam, pois determinou um dia em que vamos virar a página aqui, com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, 30, 31. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Romanos 1, 16 e o 20. Não precisa, de uma imagem, não precisa nós visualizarmos, enxergarmos a Deus para crer que Ele existe, o adorar e confiar nele. Vamos continuar aqui. Marcos 12, 30, 31, que nos diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há mandamento maior do que este. Marcos 12, 30, 31. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Atos 15, 28. Os mandamentos aqui para a igreja, para os novos convertidos. Se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, alimento consagrado a padroeiro, a santos, católicos, a Papai Noel, o ovo da Páscoa, alimentos consagrados na feitiçaria, tudo isso é alimento sacrificado aos ídolos. O sangue, não comer a carne com sangue, ou seja, bem passada. E a carne sufocada, tem que matar o animal degolando, e não desnucando, puxando o pescoço, que daí fica a carne sufocada. Da prostituição, as relações sexuais ilícitas, tem que ser casado e dentro do casamento também conviver com santidade. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu. Malaquias 3:10. Então o mandamento do dízimo, A Bíblia diz: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se não conseguir ser fiel no pouco, Deus não colocará sobre o muito, E o número 7, último item, salvação, arrebatamento, reino de Deus e vida eterna. Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, 28. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Que promessa gloriosa, irmãos? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então pregaram-lhe a palavra do Senhor. Atos 16, 31, 32. As coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Que já nos fala sobre o arrebatamento da igreja, dos salvos. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão.
Primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há serão descobertas. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, segundo Pedro 3, 10 e 13. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome ou sede, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Eis que cedo venho e trago a minha recompensa. Apocalipse 7, 15, 17 e 22, 12. Estamos encerrando aqui, então, 7 etapas, né? Onde nós podemos, assim, dividir a palavra de Deus em 7 etapas. Primeiro, a credibilidade da Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque nós temos que crer que ela é a palavra de Deus e ela se confirma por si mesma, né? Segundo, né? Glória a Deus. A criação de tudo que existe por Deus, né? Deus é o Criador. Terceiro, o início do mal, a rebelião no céu, a queda dos anjos, que hoje lutam para arrastar o ser humano também, né? Queda do homem pela desobediência, necessidade de um Salvador, número 4. Número 5, conversão, aceitação e confissão de Jesus como Senhor e Salvador, arrependimento, batismos, né, na água e no Espírito Santo, e perdão dos pecados. Número 6, a justiça de Deus e os mandamentos para os cristãos. Depois que aceita Jesus, temos que obedecer os mandamentos, né? E 7, último, salvação, arrebatamento, reino de Deus e vida eterna. Vamos orar um minuto de oração aqui para que Deus possa lhe conceder entendimento. Senhor nosso Deus e Pai, eu rogo em nome de Jesus Cristo que o Senhor conceda entendimento, venha abrir o entendimento, a mente de cada vida, Senhor, de cada pessoa, para que possa compreender o plano do Senhor, a salvação eterna, e também concede graça para que possam obedecer. É a minha oração, Pai. Abençoa cada um em nome do Senhor Jesus. Amém.